Você, Salaverry, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Prazer participar aqui mais uma vez com vocês no programa. Obrigada, Salaverry. Temos aí alguns assuntos, importantes para conversar, mas eu queria começar especificamente falando um pouco mais sobre esse cenário de inflação alta de juros. Hoje mesmo, a gente estava comentando agora há pouco, anunciada aí essa elevação de juros lá na Europa, o primeiro em 11 anos. Primeiro, eu queria entender sua visão, sobre esse cenário desafiador no mundo todo, que a gente está vendo essa pressão inflacionária global, inclusive o próprio FMI diminuindo as projeções de crescimento das economias globais. Mas eu queria entender realmente como que você acha que isso pode impactar nas operações das empresas e também os desafios, que a gestão aí enfrenta ao buscar, ativos para alocar? Pergunta difícil, Paula? Mas a resposta não é muito direta e objetiva. Primeiro porque o mundo vem de excessos, vamos dizer assim, monetários por muitos anos. Vocês mesmos estavam comentando, estavam acompanhando o programa aqui desde 2011, que na Europa não se modificava essa taxa de juros. Estados Unidos também, um movimento muito grande do Banco Central de quantitative easing, injetando dinheiro, ainda mais quando a gente teve uma pandemia. Isso já vinha antes e na pandemia se acentuou esse movimento. Então a gente tem investidores, por um lado, acostumados com o preço de ações subindo, e sendo isso uma situação quase normal. As empresas como um todo acostumadas a juros muito baixos e aí buscando endividamento para crescer, para fazer investimentos, porque pagavam muito pouco por esse capital novo que era emprestado. E agora, no cenário pós-pandemia, a gente tem uma inflação muito forte que está fazendo o mundo inteiro se ajustar ainda mais rápido do que se imaginava as taxas de juros. Uma parte importante disso, o investidor vai olhar e vai dizer que já está no preço. As bolsas lá de fora caindo bastante. O Ibovespa aqui, quando a gente olha, parece que ele não caiu muito, porque a gente teve movimentos bem diferentes em determinados setores e papéis. Mas quando a gente olha os setores mais afetados aí pelo mercado de juros, pelo aumento da taxa de juros aqui no Brasil, as quedas foram muito fortes. O setor de varejo caiu muito, enfim. Quando eu olho isso para frente, considerando tudo que está acontecendo, é inegável que a gente vai ter um mundo mais difícil, um país mais difícil. O Brasil, com essa taxa de juros que está muito acima do que seria o juro normal neutro, nós estamos num território de contração de atividade com esse juro, e ninguém espera que o juro vai cair aqui antes de cenário aí de junho, julho do ano que vem. É o que a maioria dos economistas, inclusive aqui nossos na Quantitas, entende. Então, como a gente olha o Brasil com uma taxa de juros bastante elevada por bastante tempo, a gente vê um cenário de eleição em que nenhum dos candidatos fala no sentido de cortar gastos, de melhorar o fiscal, pelo contrário. E com um candidato que aparece na frente das pesquisas, o ex-presidente Lula, falando em mudar a situação fiscal do país, largar de vez qualquer questão do teto de gastos, não é nada animador quando a gente olha. Por outro lado, como gestor, a gente tem que olhar todo esse cenário e olhar o preço dos ativos. Não adianta a gente simplesmente dizer que está tudo errado sem a gente considerar o preço das empresas, e as empresas se adaptam, e algumas mais rápido do que outras, e vai depender do padrão dos negócios, do tipo de negócio que cada uma tem. No nosso entendimento, no nosso fundo aqui, o que a gente tem feito? A gente tem buscado negócios que têm margens altas, negócios menos dependentes do Brasil, setores que as pessoas deixam de consumir os produtos por último, ou que afetam muito pouco o seu consumo, como o setor de medicamentos, por exemplo. O setor de serviços, a gente busca empresas que tenham exposição ao mercado externo. A gente busca empresas que sejam um pouco alavancadas em alguns casos, ou que tenham uma geração muito forte de caixa, que mesmo com o juro alto elas não se afetam. É um pouco disso. É difícil você ficar olhando só para aqueles setores que vão performar indiscutivelmente bem num cenário de juro alto, como os bancos, por exemplo. É difícil olhar para commodities e dizer que vai ser uma situação muito tranquila, porque os preços de commodities estão oscilando muito forte, e principalmente com esses temores de recessão. Então, eu não vejo tranquilidade em nenhum segmento, em nenhum setor, mas vejo alguns casos, preços muito bons, que nos deixam menos preocupados do ponto de vista de possibilidade das ações caírem ainda mais, considerando tanta incerteza
tanta dificuldade de olhar para frente e ver um cenário melhor para o Brasil e para a economia mundial. E apesar das últimas altas, aí o setor que é impactado ali realmente são as empresas ali de varejo, né, que mais perderam valor ainda nesse cenário. A gente tem visto ali os fortes impactos das empresas de varejo que sofreram, né, nos últimos meses, muitas delas chegando ali a perder mais de 50% do valor de mercado. Por exemplo, lojas Renner hoje está ali com um valor bem próximo do registrado na pandemia, quando deu aquela baixa ali bem generalizada na Bolsa. Como é que você vê essa precificação? Os fundamentos da empresa estão entrando numa zona de alerta? O setor de varejo, a gente teve um comportamento bem diferente em cada segmento. As empresas de varejo online, né, Magalu, Via, Americanas, elas tiveram no primeiro momento da pandemia um boom, as pessoas compraram muito, elas estavam mais expostas às vendas online, isso favoreceu bastante, e os investidores claramente tiveram, colocaram os papéis em valorização excessiva, né? Magalu acho que chegou a valer 150 bi de reais, para justificar um valor de mercado desse tamanho, ela teria que crescer e gerar muito caixa por muito tempo para justificar isso. Foram excessos que por si só já seriam corrigidos, e quando a gente teve aumento de juros e um ajuste forte das vendas à medida que a pandemia foi reduzindo os seus problemas e as lojas foram reabrindo, essas empresas chegaram a cair 80% do seu pico. O problema é que hoje ninguém, por conta da competição forte, né, não só entre essas três que eu citei, mas com players de fora, como a Amazon, por exemplo, ninguém consegue claramente apontar uma melhora desse cenário. Eu vejo muito mais dificuldade para essas empresas que têm dificuldade de se diferenciar uma das outras, vendem produtos com margens de contribuição menores. Eu não vejo muita facilidade dessas empresas se valorizarem facilmente. Por outro lado, quando eu olho o segmento de varejo de vestuário, eu vejo uma situação um pouco melhor. A gente aqui tem posição em Renner e tem posição em Centauro, Grupo SBF. Por quê? Porque a gente entende que essas duas companhias elas oferecem alternativas interessantes, com lojas físicas e uma boa exposição no mercado, no canal online. Essa proposta de valor parece ser a mais acertada, porque o consumidor, aquele que gosta de um canal online vai comprar bem e vai conseguir uma qualidade de serviço muito alta, e aquele consumidor que prefere comprar na loja física também vai tá bem atendido. Ambas são líderes de mercado, então a gente tem, no caso da Centauro, que tem a operação da Nike no Brasil, inclusive, é uma companhia que não tem player, não tem nenhum concorrente hoje com uma proposta igual. Os concorrentes ou são totalmente online, como a Netshoes, que é da Magalu, ou são concorrentes presenciais, com lojas físicas, que não têm uma exposição online como ela. E no caso da Renner, a gente entende que a operação dela, por ser a maior, né, por ter a maior capilaridade, e pelo fato da empresa ter captado bastante dinheiro no meio da pandemia, permitiu que ela, nesse cenário de aumento de juros, tivesse uma tranquilidade financeira muito maior que as demais. Então a Renner está ganhando mercado, a gente já consegue ver isso, as prévias de segundo trimestre estão apontando um crescimento de vendas próximo a 50%, 60% em relação ao que eram as vendas antes da pandemia. A gente está entendendo que, depois de tantas transformações no varejo como um todo, as empresas de vestuário estão saindo um pouco melhores nesse momento, e bem melhores do que as suas pares de outros segmentos, como o varejo online. Claro que você não vai ter uma situação normal para todos esses players, porque o aumento dos juros contrai naturalmente a disposição dos consumidores, a inflação está muito alta, e a gente está vendo o seguinte: a pandemia ela acentuou as diferenças, as disparidades de renda no país. Aquelas pessoas que já tinham maior renda, elas continuaram tendo e aumentou a diferença entre elas e as pessoas de menor renda. A inflação está castigando muito o consumidor de menor poder aquisitivo. Então, o mercado tem valorizado bem empresas também como a Arezzo, que vendem para segmentos de classes de renda maior, né? E ao mesmo tempo tem prejudicado empresas que estão atendendo com foco mais nos consumidores de menor renda. Essa situação pode voltar a se normalizar ao longo do tempo? Pode, mas com a pressão inflacionária que a gente tem visto, é difícil de mudar no curto prazo. Nosso entendimento aqui, a gente prefere lojas Renner, prefere Grupo SBF dentro do varejo, pelas questões que eu comentei. Maravilha. Por falar em Renner, Débora, temos Renner aí já?
Temos sim, ainda inclusive Renner aqui, ó, numa queda de 0,76%, né, nesse momento, junto também, né, com outros papéis aí do setor de, por exemplo, Magazine Luiza liderando perdas, não exatamente, né, no mesmo setor de moda, mas ainda no setor de varejo. Por falar em Renner, né, a Renner fez um follow-on que captou 4 bilhões de reais e esse dinheiro até agora não foi usado integralmente para poder fazer grandes movimentos. Ele está parado no caixa da empresa? Explica melhor isso para a gente. Nesse cenário de juros mais altos e também depreciação do varejo, o que a Renner poderia fazer, na sua opinião? Tem alguma aquisição ou mudança importante do negócio para poder utilizar esse dinheiro? Débora, esse follow-on que ela fez foi muito criticado na época. O papel, ela fez próximo de R$40, se não me engano foi R$38, R$40 a operação. O papel hoje está R$24, R$25, é uma queda bem expressiva desde então. Na época, ela não conseguiu explicar eficientemente para os investidores o que ela faria com uma captação desse tamanho. Se imaginava que ela poderia comprar um grande concorrente, se falava na época de CIA, se falou de outras alternativas, até também de mercado mais expostas ao mercado online. O fato é que a Renner não fez nenhuma grande alocação. Talvez o que seu conselho de administração e seus diretores pensassem na época que o cenário econômico ia mudar e eles preferiam estar preparados com mais caixa. O fato é que, passado esse tempo todo, acertando ou não na decisão, o que aconteceu é que a Renner é a mais capitalizada de todas as varejistas no momento em que ter dinheiro no caixa é positivo. A gente não entende, pelas sinalizações que os diretores, que o Fábio Fátio, que é o presidente, tem falado, e o CFO também, eles não pretendem fazer nenhuma grande aquisição, não há nenhuma grande aquisição no radar. Eles fizeram pequenas aquisições, mas eu acho que o maior investimento que eles têm feito, e gasto parte desse caixa todo que foi da oferta, foi num novo centro de distribuição, para melhorar as operações online, para deixá-las mais rápidas no atendimento aos clientes, e é um novo centro de distribuição que está gastando aí quase, o montante total chega perto de 1 bi. Então, nada específico de aquisições, mais de crescimento orgânico, de infraestrutura da operação própria da Renner. E agora, se ela decidir fazer alguma aquisição agora, certamente ela vai conseguir pagar bem menos do que na época do follow-on, que os valuations eram totalmente diferentes, eram bem mais caros. Qualquer operação online na época, você ia falar em múltiplos de faturamento muito altos, e hoje, certamente, se ela for pagar alguma aquisição, vai pagar bem menos. Os ajustes que aconteceram em todo o mercado necessariamente vão deixar as alternativas que estejam à venda mais baratas para a Renner. O Alex André quer fazer uma pergunta para você também. Alex. Legal, bom dia, Wagner, tudo bom aí? Prazer falar contigo. Tudo bom, meu caro? Prazer. Tudo ótimo. Ô Wagner, eu estava vendo aqui que vocês, né, a gente acompanha bastante, né, o Monte Cristo, tem a Ambipar aí, um case que a gente gosta também bastante, é uma máquina de aquisições, inclusive fez a última aquisição, né, da Blue Ambiental. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, uma grande provocação, inclusive na Fintuit, né, o pessoal, enfim, os acionistas perguntam muito o seguinte: pô, a Ambipar é uma máquina de aquisições, beleza, a gente sabe disso, o valor da companhia não corresponde ao valor de tela, ok, mas a rentabilidade, ou seja, né, a taxa de desconto realmente pode ser impactada realmente com esse cenário de juros, né, despesa financeira, alavancagem, o pessoal pesa muito nesse sentido. Na sua opinião, isso pesa bastante mesmo? É uma preocupação para você, dado essa alavancagem da companhia, né, despesa financeira, tudo que a companhia tem feito para crescer de uma forma, né, uma consolidação muito grande, até surpreendente, né, no mercado, feito várias compras, né, mesmo que sejam companhias um pouco menores, mas a gente sabe que o setor é bem fragmentado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Enfim, se puder falar um pouquinho sobre a Ambipar, acho que seria muito interessante, Wagner. Tá bom. A Ambipar é a maior posição do fundo hoje, então estou bem tranquilo para falar sobre ela. O papel está, no nível de preço que ele está abaixo do que foi o IPO. O primeiro que a gente gostou do IPO na época, que foi, a gente entrou um pouco depois do IPO, tá? Em 2020, agosto, setembro de 2020. A empresa captou, foi uma primária, apenas primária, então não teve secundária, uma sinalização muito boa. Daquele de 1 bilhão que ela captou na época, ela já praticamente alocou tudo em várias aquisições, transformou o tamanho da companhia, como você mesmo falou. Claro que a gente vai ver, por conta da maior alavancagem, ela captou mais dinheiro emprestado para fazer mais aquisições. A gente vai ver uma situação em que o crescimento do faturamento é muito grande, o crescimento do EBITDA
na mesma proporção, que para nós é uma sinalização muito boa, era um risco que a gente via no início do case, ela comprar empresas e comprar empresas em que as margens de retorno fossem piores do que a dela, né? Então, quando a gente vê a expansão do faturamento da Ambipar ao longo do tempo, com as aquisições e com o crescimento orgânico, e olha o crescimento do EBITDA, eles são muito próximos, o que é uma sinalização muito boa que as aquisições estão sendo feitas, captura de sinergia, principalmente das áreas administrativas, de back-office, está acontecendo. Ela não perdeu a rentabilidade da operação, para nós é uma sinalização muito boa. Naturalmente, com o aumento dos juros e ela mais alavancada, o lucro não cresce na mesma proporção. Mas o importante para nós é que ela continuará tendo lucro. A gente olha esse ano uma estimativa de lucro bastante positiva, né? Mesmo considerando esse cenário de aumento de juros. Não é um resultado maior, obviamente, porque ela está alavancada, mas ela se mantém lucrativa. Acho que a grande dificuldade hoje que a gente tem é que a companhia não está se comunicando bem com o mercado, por conta de tudo que está acontecendo lá, ela não está conseguindo transmitir tudo que está acontecendo na velocidade e na qualidade que o mercado quer. Eu vejo os analistas sell-sides que acompanham o papel com dificuldade de atualizar suas projeções. A companhia teve mudança na equipe de RI, entrou agora uma nova equipe, o Ricardo comandando lá o time, está no caminho certo, mas precisa ainda tirar esse atraso aí de cobertura. Os principais bancos que acompanham a empresa não estão com suas projeções atualizadas. A gente também entende que teve uma operação recente, agora 2 semanas atrás, que foi muito relevante para o papel. Ela praticamente endereçou a abertura de capital da sua unidade de response, que ela chama, que é a de resposta à emergência, lá nos Estados Unidos, através de uma operação com fundo PIPE e com o SPAC. Essa operação, junto com a injeção da própria holding da Ambipar, pode colocar mais 150 milhões de dólares na controlada Response, lá nos Estados Unidos, com a operação de abertura de capital do IPO lá na Bolsa dos Estados Unidos acontecendo provavelmente em setembro, talvez em outubro, se atrasar um pouco. E esse dinheiro, esses 150 milhões de dólares que está entrando no caixa lá, que pode ser aumentado se os acionistas do SPAC tiverem uma adesão maior, vai ajudar não só no curto prazo na redução dessa alavancagem, Alex, acho que isso é importante, é dinheiro novo entrando no caixa, mas como a gente sabe, provavelmente eles vão usar esse dinheiro, e o SPAC também comprou por conta disso, para fazer novas aquisições. O que a gente gostou dessa operação foi uma sinalização, mesmo no pior momento aí do ano no mercado, um SPAC fazendo essa composição junto com investidores PIPE, é uma sinalização de confiança no negócio da Ambipar. É uma entrada de caixa importante no momento aí em que ela vai usar esse caixa no primeiro momento para desalavancar, mas no segundo para comprar ativos muito mais baratos do que ela já comprou ao longo dos últimos trimestres. E pelas nossas contas, e também pelas contas que a gente viu de um sell-side, só essa operação que aconteceu lá deveria fazer o preço da Ambipar estar próximo aí de R$35, pelo preço que os fundos que compraram essa operação lá de fora fizeram a operação. Aqui a Ambipar deveria ter valorizado pelo menos uns 40%, esse era nosso número, 40% a 50%. Mas como a gente está num mercado muito ruim, todo mundo sem dinheiro, fundos levando resgates e investidores preferindo renda fixa, esses ajustes não aconteceram. Para nós, o mais importante é que esse potencial está lá, esses negócios estão lá. O resultado do segundo trimestre para nós vai ser excepcional. A gente está muito tranquilo em relação a ela. Legal. Ô Wagner, uma outra pergunta, eu também sei que vocês têm Blau Farmacêutica, né? Eu estive lá recentemente na unidade de Cotia, né? Falei com a Gamboa, lá com o pessoal, visitei a unidade junto com o Saravalho, bem bacana. Eu também estava junto com o pessoal do BTG, né? O Ian Seskin, né? Que também é o seu site lá que acompanha o setor de saúde. Para eles é o top pick, né, do setor. Eu queria saber também, para vocês, qual que é essa tese aí de Blau, né? Como que você enxerga essa tese aí de farmacêutica, né? Que acho que traz muito essa leitura que você falou no começo, né? Ou seja, uma leitura, né, que um cenário, né, um pouco mais consistente, papéis ali que tem menor volatilidade, mais previsibilidade, né? Um setor mais, né, um consumo mais que a gente tem ali uma dinâmica cada vez mais efetiva, né? Ou seja, não é um setor muito cíclico, né? Meu sócio Vinícius estava nessa reunião com vocês. É uma posição que a gente comprou no IPO. A gente comprou no IPO a posição, uma posição no início pequena, à medida que o papel caiu praticamente aí pela metade, quase, né? Saiu a R$40, chegou a uns 22 de mínimo, a gente foi aumentando bastante nessa faixa dos 22, 23, 24 reais. Hoje é a segunda maior posição do fundo. Mais uma small cap que poucos analistas olham, né? Mas eu acho que essa tem uma diferença importante, que não está alavancada, não usou os recursos do IPO também,
de forma, assim como a Renner não usou do follow-on, a Blau não usou esses recursos, mas é uma operação de medicamentos que tem uma rigidez, vamos dizer assim, de margens e de geração de caixa muito maior. A Blau teve um problema que foi, os primeiros 2 trimestres após o IPO foram excepcionais, e isso ajudou o mercado a ter um excesso de confiança, e apesar da companhia sempre guiar, falando que era importante olhar o horizonte de 12 meses, quando a gente viu o segundo semestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano foram muito ruins, foram decepcionantes. Principalmente no mercado de especialidades, medicamentos especialidades que eles chamam, que são onde ele tem a maior concorrência, onde ele tem a menor diferenciação, vamos dizer assim, tem a maior concorrência. Esses 3 trimestres fracos prejudicaram muito o papel, e a gente acha que o segundo trimestre agora vai ser um ponto de mudança de percepção dos investidores como um todo. Ele vai pegar o melhor trimestre, que foi o segundo do ano passado, como comparação, melhor trimestre da história da companhia, e não vai ser tão feio, vai ser praticamente aí faturamento muito próximo e margens um pouquinho piores. E o segundo semestre desse ano vai ser muito forte. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque o desempenho já está melhorando, e o papel nesses níveis de preço aí de R$25 chega a ser ridículo quando a gente olha uma empresa desse setor, com a quantidade de lançamentos que ela vai fazer, com a geração de caixa que ela tem, sem endividamento, negociada a 10 vezes lucro. É daquelas pechinchas que quem tem um pouquinho de tranquilidade e horizonte, não digo nem de longo prazo, eu diria de médio prazo, vai ver logo essa situação ajustando para cima. Maravilha, Wagner. Wagner, aproveitar também, já que você falou aí do setor de farmacêutica, né, o Alex trouxe aí a Blau, eu queria falar da Hypera também, que atua nesse mesmo ramo, subiu aí mais de 50%, né, no ano. A gente pode falar que você trouxe aí um ponto importante, mas a gente poderia comentar aí, né, um pouco mais sobre o setor, muito mais resiliente, né, pelo que você trouxe aí pra gente em relação à crise. Mas o que você acredita, né, que os investidores buscam com essa estabilidade? Qual a avaliação, na verdade, que você pode falar aí também pra gente, não só da Blau, mas agora da Hypera e do setor como um todo, para os desafios aí que você acredita que sejam os principais desafios que esse setor ainda possa enfrentar? Hypera é um caso interessante, Paulo, porque era uma empresa que negociava também a múltiplos muito baixos, como a Blau, chegou a negociar 10 vezes, 11 vezes lucro. O papel, até o final do ano passado, todo mundo tinha medo de uma questão de governança. O que aconteceu é que ela começou a apresentar resultados muito fortes, crescimento de vendas, parte por uma questão orgânica, vendas melhores, mas também pelas aquisições que ela tinha feito. As margens de lucro continuaram muito fortes, e quando saiu o acordo de leniência dela, reduziu uma série de restrições que investidores, principalmente de fora, tinham, e os locais também. O papel subiu bastante, e eu diria que hoje a Hypera é uma das queridinhas aí do mercado, e é natural que isso aconteça. Uma parte dos investidores, né, que prefere estar comprado em empresas que o crescimento dos negócios está acontecendo com pouca surpresa, ou seria uma surpresa, em que a expectativa é mais positiva, é natural que ela esteja hoje negociada muito mais cara do que estava. A gente já teve a Hypera com maior posição do fundo, reduziu bastante a posição ao longo dessa valorização, e a gente está aproveitando com alguma tranquilidade para fazer essa troca de posições, reduzindo um pouco a Hypera, comprando os outros ativos que estão mais baratos, que estão largados agora no mercado. A gente gosta muito da Hypera, acho que ela vai ter um segundo trimestre maravilhoso, provavelmente de todo o setor aí de saúde, de farma, de consumo, ela vai ter os melhores desempenhos, mas é nessa hora que está tudo acontecendo bem, que as ações subiram, que a gente gosta de reduzir posição, quando dá certo, nossa tese de investimento, e tentar alocar os recursos em outros. Mas para aquele investidor que quer uma empresa geradora de caixa, boa pagadora de dividendo, um setor muito resiliente e com múltiplos agora razoáveis, continua sendo uma ótima pedida. Maravilha. Wagner, quero agradecer sua participação, como sempre, um prazer poder falar contigo aqui na BMC News, estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado, eu que agradeço a solicitação de vocês, o convite, um abraço a todo mundo aí, que eu gosto bastante da programação, acompanhamos bastante aqui na Quantitas. Que bom, muito obrigada pela audiência, até mais.